Boa tarde, está no ar mais um Jornal da Cangaço Entrevistas. E os nossos entrevistados de hoje vai ser o ex-vereador e ex-secretário de Agricultura, Esmeraldo, e atual presidente do União Brasil. E o vereador atuante, né, Paulo Magno, conhecido como Paulinho da Saúde. Isso. É um prazer tê-los aqui, né, e deixar aí para você dar o boa tarde aos telespectadores da TV Cangaço. Esmeraldo, Paulinho. Boa tarde, Roque. Boa tarde, vereador Paulo Sampaio. E boa tarde, ouvintes do programa Nesse Horário, Roque. Boa tarde, Roque. Boa tarde, Esmeraldo. Um abraço todo especial ao meu amigo Nivaldo, meu amigo Marquinhos, que compõem esta TV Cangaço, né? Que vem abrilhantando aí os noticiários da nossa cidade, da nossa Pé de Serra. Estamos aí, Roque, para bater um papo, né? É um prazer para mim, é um prazer para o meu presidente do partido também estar aqui com vocês. E vamos tentar interagir. Não sei o que é que vem de perguntas, mas joga para cima, que nem diz nosso amigo Rodrigo Locutor, para ver no que dá. É isso aí. Vocês foram chamados aqui para falar de política, né? É o tempo. Imaginávamos. É o tempo, chegou o tempo da política e a gente está ouvindo aquelas pessoas que participam diretamente do processo político do nosso município, né? Então, Esmeraldo, hoje presidente do União Brasil, aqui em Pé de Serra, né? Então, Esmeraldo, vai enfrentar você já enfrentou uma campanha política como candidato. Você teve ideia, mais ou menos, de despesa, né, de uma campanha como candidato. Hoje você vai enfrentar uma campanha política, não sei se é do seu interesse, não sei se você pretende ser candidato a vereador ou não, mas o certo é que você é presidente do União Brasil, então, de certa forma, você é o responsável pela questão de angariar recursos, né? Uma campanha política é um pouco cara, né? Dependiosa, e aí o União Brasil hoje é oposição, está na oposição aqui no município, está na oposição, acredito que é oposição no Estado. Mesmo a semelhante com aquela história de tanto faz, mas está na oposição, né? No Estado da Bahia. No Estado, né? É oposição no Estado? E também oposição a nível nacional, né, Roque? E a oposição a nível nacional, né? Então, eu queria saber de você. Então, isso quer dizer o quê? Que recursos são escassos, né? Não tem um grande... a gente conhece a realidade financeira do nosso povo, né? De Pé de Serra. Então, não vejo no União Brasil alguém assim com poder aquisitivo financeiro para sozinho bancar uma campanha eleitoral, né? Então, eu queria saber de você como vocês estão se organizando nessa questão financeira para se está tendo campanha de doação, essas coisas, para enfrentar essa campanha política. Roque, hoje, graças a Deus, graças ao sistema eleitoral hoje, regido pela legislação para se seguir nos municípios, nos estados e na federação, hoje a gente tem que seguir a legislação, né? E você seguir a legislação, você vai trabalhando com um calendário, e esse calendário aponta que você tem que seguir uma coisa de cada vez. A responsabilidade minha ou de qualquer outra pessoa que esteja ou que estará, quando meu mandato encerrar presidente do União Brasil, no município de Pé de Serra, é uma responsabilidade muito grande. Mas essas questões que você levantou aí, isso preocupa, é uma preocupação extra, ou seria uma preocupação extra para qualquer pessoa que esteja à frente de um partido, de um diretório municipal
com a história que tem o União Brasil no município de Pé de Serra. Um partido que, ao longo de sua história, já teve grandes lideranças políticas. Eu quero aqui, em nome de duas, lembrar de todas as outras que já se passaram, que foi o saudoso Pedro Falconeri Rios, é claro que na época deles com outra sigla, e de Saturnino Vieira de Santana, e na oportunidade, o último agora que chegou para eu estar fazendo essa passagem, foi com outro líder político muito respeitado na cidade, uma pessoa que fez a sua história, não só como presidente, porque sempre zelou da questão burocrática do partido, e isso tornou, eu não diria um trabalho mais fácil, mas um trabalho mais leve para mim, como seria para qualquer outro que tivesse assumido, que foi a questão do ex-prefeito Antônio Joilson. Mas vamos lá. Aí, dando continuidade aqui em história e no passado, porque sem o passado a gente não vive bem o presente e não pode programar o futuro. Se tratando de Pé de Serra, essas questões aí financeiras e outras mais que a gente vai enfrentar no período, como eu falei, no período quando a legislação permitir que a gente inicie esse processo, a gente sabe que o União Brasil nunca teve assim uma grande preocupação em relação a isso, porque o União Brasil e quem esteja presidente, quem esteja compondo ali o diretório ou comissão, como foi ao longo desses anos, não tem muito essa preocupação, porque o União Brasil é o povo. O povo é quem chega para perto no momento certo, é quem enxerga e consegue identificar necessidades. E aí agora, meu irmão, todo mundo chega para de junto e a coisa acaba acontecendo, parecendo uma campanha de um grupo que tem muitos recursos financeiros, e a gente nunca deixou a desejar em campanha nenhuma, e essa eu acredito que também não vai ser diferente. Na hora certa, as coisas vão começar a acontecer e a coisa vai prosperar. Esse é o nosso pensamento, e tenho certeza, está aqui o vereador Paulo Sampaio, um dos vereadores que a gente sabe, que, assim como os outros três, o União Brasil também tem esse diferencial no município. O União Brasil, independente de ser eleitor ou estar com um mandato, todo mundo se empenha. Na hora a gente sabe que quem está com mandato, ele tem que comemorar a sua eleição no final da apuração das urnas, e no outro dia ter a consciência que ele já começa a trabalhar a partir dessa folgazinha que ele teve quando sai o resultado, para ele comemorar. O outro tempo dele disponível é todinho para se dedicar às necessidades da população. E isso é uma coisa que vem da história do partido. Hoje a gente ouve falar naquele político, seja ele vereador, seja ele lá o que for, que aparece só no período de campanha. E os vereadores eleitos desde lá de trás, do União Brasil, na época com outra sigla, é claro, mas todos eles têm esse perfil. Acho que é uma coisa que também, uma coisa natural, que está no sangue de cada um que se elege, que eles não prestam serviço à comunidade em época eleitoral, não deixa para chegar para perto das comunidades, perto da eleição. Eles passam 4 anos. Eu costumo até dizer que os representantes do União Brasil, eles não têm tempo de fazer política, porque eles trabalham muito. Então, isso são coisas que acontecem dentro do grupo político, que a gente, a cada dia que passa, a gente se apega e a gente quer, de alguma forma, estar dando uma colaboração, estar dando uma ajuda. Aí você me perguntou também, nesse mesmo questionamento, se eu tinha alguma pretensão
de sair candidato a vereador, eu lhe afirmo que não, candidato a nada, mas a gente tem esse compromisso. Paulinho ficou mais aliviado agora, viu? Depois você Foi? falou não, ele respirou. Ok. Pelo contrário. Eu sou uma pessoa de mente aberta, o presidente sabe disso. Né? Eu acho que se ele fosse candidato, seria uma coisa muito boa, tanto para o grupo nosso, como para a legenda partidária e também para o nosso candidato a prefeito. Eu acho que quando você corre o risco de perder alguns votos para ele. Mas quem foi que disse que a gente perde para os amigos? A gente perde para os adversários, para os aliados. Eles nos ajudam numa soma final. E se ele fosse candidato a vereador, estaria ajudando, sim. Com certeza, o pensamento é esse, e isso o Paulo Sampaio ele não está falando isso aqui porque está em frente à Câmara da União, não. Esse aí realmente é o pensamento dele mesmo. E é o pensamento... Então você já está sendo pressionado aí nos bastidores para ser o candidato, né? Não, ele mesmo participou das conversas quando foi junto com o ex-prefeito Antônio Joilson, com Carlos Alberto, o vice-presidente da União Brasil, nosso amigo Minho, que eu aproveito também para estar abraçando aí. Ele foi de uns que participou das conversas e, na época, um dos pontos-chave para eu poder estar, que eu ia estar de toda forma, aí nessa luta, junto com eles, para estar nesse período presidente, foi justamente essa possibilidade de não existir, porque se fosse, talvez, com certeza, não estaria presidente da União, porque eu estaria focado na outra questão da campanha. Da campanha, né? Então, a gente tem que viver de acordo com os tempos. Eu falei aqui no início de minha fala que sempre tivemos grandes lideranças à frente do partido. E naquela época aquilo era uma coisa normal, você ter o líder maior. O que é que a gente pode chamar do líder maior de um partido a nível de uma cidade do porte de Pé de Serra? Aquele líder que vai concorrer ali é o cabeça chamado da chapa majoritária, né? Então a gente tinha nessa época esses saudosos aí, o Pedro Falconero, o Saturnino, enfim. E hoje a gente vive outra época, outro tempo. Na verdade, hoje o partido que tem uma tendência em demonstrar um planejamento para a população e que está ali para atender o povo de um modo geral e tem essa pretensão. Para o futuro, ele é bom ter uma pessoa no gerenciamento do partido que não tem essa ocupação em mente de concorrer a cargo nenhum. Voltando à pergunta agora para o Paulinho, você, acredito, para a maioria da população, foi uma surpresa na eleição passada, né? A sua eleição, né, era duvidosa. Acho que você andou chorando muito aí nessa caminhada, né? Sofreu bastante, mas você chegou lá sem dinheiro. Sim. Sem dinheiro, né? Mas cada eleição tem uma nova história, né? Isso. Então, hoje você é vereador eleito, então acredito que o pessoal vai exigir mais de você, né? Os eleitores, né? Como é que você pro vereador, né? Pro vereador eleito, né? O Roque, para o vereador eleito, como o presidente Esmeraldo falou aqui, para o vereador não, para o político eleito, que ele aparece na casa do povo de 4 em 4 anos, as finanças dele ficam lá em cima, boa, maravilhosa. Mas para mim, em que no dia da eleição, que foi no dia 15 de novembro, foi 15 de novembro, foi, porque mudou por causa da pandemia. A eleição foi dia 15 de novembro. No dia 16 de novembro, Roque, enquanto muitos estavam comemorando, eu estava encaminhando, justamente acompanhando a família de Nenezinho. Nenezinho, ao qual quero mandar um abraço, Nenezinho filho de Pombo, que tinha fraturado a perna, você lembra, lá no Baba do Cafundó. E eu não tive tempo de descansar. E, na verdade, de lá para cá eu não descansei ainda. Eu vejo muita gente dizendo que o vereador Paulinho está sumido.
Ora, eu posso estar sumido na casa de um e de outro, mas estou presente na precisão de muito cidadão pedserrense em que buscam uma melhoria na área de saúde, e eu estou correndo dia a dia, não paro, chegando em casa de madrugada, às vezes até dormindo em Salvador, em Feira de Santana, chegando em casa no outro dia, e é desse jeito. E quando você falou que eu fui eleito sem gastar dinheiro, na verdade, Roque, eu realmente fui eleito sem gastar dinheiro. Eu gastei R$ 1.390, até então, porque eu não tinha dinheiro, e até hoje eu também não tenho. Minhas finanças eram e até hoje são limitadas, mas assim, o trabalho que eu consegui fazer durante 20 anos, eu acho que foi o suficiente para que o povo de Pé de Serra pudesse reconhecer e me dar uma eleição mais tranquila. E também quando você falou que eu fui uma surpresa, sinceramente, no fundo do meu coração, eu sabia que eu seria eleito. Sabe por quê? Porque, como você disse, eu chorei algumas vezes, sim, mas chorei justamente pelo fato das minhas finanças serem limitadas, certo? E muitas das vezes clamar a Deus e perguntando se eu teria essa vitória ou não. E no fundo, eu sempre, parece que eu ouvi uma voz dizendo assim, tenha calma, já está tudo escrito. Eu, Roque, fui o candidato a vereador e até hoje sou pré-candidato a vereador, que não tive nenhuma, absolutamente nenhuma liderança política me apoiando. Hoje eu me encontro na mesma situação. Nenhuma liderança política declarou apoio à minha campanha. Mas eu digo uma coisa para você, o meu maior cabo eleitoral não me deixou cair ainda. O meu maior cabo eleitoral está segurando minha mão e me dando forças para continuar lutando por um objetivo melhor para a população de Pé de Serra. E meu maior cabo eleitoral tem um nome. O nome é Jesus Cristo. Aí, Jesus de cabo eleitoral seu, aí você se elege até para presidente da República. Quem sabe, né, Roque? Embora... Quem sabe? Não aconteceu com o ex-presidente. Vamos continuar aqui com a questão partidária ainda do União Brasil, Ismael. Falar um pouco sobre o diretório. Como é Pé de Serra? Pé de Serra é um diretório, União Brasil, funciona aqui de que forma? Diretório. Diretório ou uma comissão? Não. Roque, Pé de Serra hoje, a gente tem, seguindo o Estatuto do União Brasil, a gente tem público eu quero dizer em número de filiados, para ter um diretório se a gente fosse uma cidade com 100 mil habitantes ou mais. Porque o Estatuto, ele limita a quantidade de filiados e define a cidade que pode ser diretório ou comissão. Então, hoje aqui a gente é um diretório, por sinal, um dos maiores diretórios da Bacia do Jacuípe, para não falar que é o maior. A gente tem hoje algo aí em torno de 250 filiados. E é o que eu te falei, o que o Estatuto rege é menos de 250 para uma cidade de 100 mil habitantes. Então, a gente é diretório. O partido, a gente hoje, o União, a gente percebe que a cada dia ele tem ganhado força no Estado, porque dos 417 municípios da Bahia, o União Brasil já se encontra em aproximadamente 300 municípios. E o atual presidente do partido no Estado, o deputado Paulo Aze, ele não tem compromisso, responsabilidades como deputado com 400 municípios da Bahia.
mas ele foi votado em mais de 400 dos 417 municípios da Bahia. Ou seja, a gente percebe que através de sua gestão como presidente do Estado, e se ele tendo sido votado em mais de 400 dos 417, a intenção dele é que ele vem fazendo contato com todos esses municípios e quem sabe na próxima eleição aí, a nível de Estado e Federação, a gente já não tenha como partido atingido esses 417 municípios do Estado. Então, você vê um crescimento. Né? Um crescimento. E pegando um gancho da sua primeira questionamento aqui em relação ao partido, a gente, diante desses anos aí de oposição a nível de Estado e de Pé de Serra, a gente foi um dos poucos municípios da Bahia que manteve a fidelidade partidária com o partido, que aí veio Democratas e se viu essa dissolução em muitos municípios, aderindo às facilidades que o atual governo chegava pregando, mas aqui, Pé de Serra, foi um dos municípios que se manteve firme e forte e continua aí atravessando esse período, e a gente espera que um dia as coisas revertam para a gente poder estar também comemorando essa questão de fidelidade e de compromisso, não com facilidades de gestão, mas de entender que tudo tem o tempo e o município de Pé de Serra, a gente espera a qualquer momento ser privilegiado também com isso, como a gente foi na gestão do ex-prefeito Antônio Joilson de Miinho. Pé de Serra, através do deputado Paulo Aze, naquela época foi um dos municípios que andava adimplente, com tudo certinho, que mais recebeu convênio a nível da região foi Pé de Serra. Pé de Serra, talvez por conta dessa fidelidade e de lealdade, quando o deputado teve a oportunidade, despejou, e a gente lembra que isso tem 3, 4 anos atrás, foram muitos projetos em toda a área de infraestrutura, de saúde, de educação, enfim. E aí a gente percebe que a coisa flui quando você tem em uma das esferas, estadual ou federal, um governo que possa disponibilizar recursos para o município. É porque uma prefeitura, para ela ser oposição ao governo federal e ao governo estadual, é difícil para o prefeito. Né? Aí muitos prefeitos recorrem àquela estratégia. Né? Ele é do União Brasil ou é de outro partido que não seja da base do governador, mas ele chega ali na eleição de governador e bota 2 vereadores, vai declarar apoio aqui ao governador, né, da atual, né, e pretendendo futuramente esses 2 vereadores ser uma ponte que vai ligar a cidade, né, o prefeito ao governador eleito. A gente vê muitos casos desses acontecer aqui na região e no Brasil todo, né? Mas no caso do União Brasil e Pé de Serra não adotou essa prática, né? Não adotou e não adota, pelo jeito. Não adotou essa prática e nem por isso deixou de trabalhar e deixou de adquirir convênios, recursos do governo do Estado. Porque assim, uma coisa é você procurar facilidade para você conseguir as coisas, e a outras coisas é você trabalhar com firmeza e com transparência no que você faz. E o nosso representante na época, o prefeito Antônio Joilson, o vice Miinho, ele tinha essa firmeza, ele tinha essa segurança e essa transparência. Ele conseguiu, todo mundo aqui é testemunha, porque foi publicado na época em rede social, conseguiu recursos junto ao governo do Estado, ao senador opositor do Estado na época também conseguiu, inclusive, recurso ali para a reforma do hospital, que foi através do senador Otto Alencar. O governo Rui conseguiu alguns convênios, aí, exemplo desse posto de saúde Valdivino e outros convênios que conseguiu sem fazer essa ponte aí de estar migrando para partido. Porque assim,
o governante que vê o recurso sendo bem aplicado na cidade, ele não, com certeza, se ele ficar olhando, é claro que ele não vai disponibilizar uma quantidade de emenda, de convênios, de projetos para o município que é opositor a ele. Mas quando ele vê uma gestão caminhando... Transparência, com as contas em dias, o calque em dias, tudo nome em dias, limpo, certidões, isso, facilita ele facilita as aí, emendas como realmente facilitar. Aí o pensamento do União Pé de Serra é esse. A gente sabe que tem as dificuldades, mas quem tiver frente à gestão vai estar ciente que vai trabalhar assim e vai seguir esse exemplo. E não vai para lá enganar, nem fazer negociatas para enganar o governo nenhum, não. Vai trabalhar de frente e esperar os recursos vir e fazer uso desses recursos com transparência para poder voltar, retornar e conseguir mais recursos. E no tocante, Esmeralda, a questão da proporcional, né, na eleição de vereadores, como é que você está organizando o partido? Pela dificuldade que os partidos vão ter agora na questão de quantidade de candidatos. Agora acho que cada partido é 10 candidatos, tem que ser 3 mulheres e 7 homens, né? E para ter mais do que isso, vocês vão ter que agregar outros partidos aí. Na verdade... Como é que vocês pensam aí? Vão com os 10, né? Eu vou tentar o máximo de candidato possível. É isso, Roque. Conseguir agregar. O União Brasil, desde que a gente assumiu, a gente tem debatido vários assuntos dentro desse tema, porque a gente sabe que é um partido grande no município e a gente tem feito um trabalho junto com os vereadores, com o Paulinho Sampaio, que está aqui, Paulinho da Saúde, com o Antônio de Alexandre, com o Júnior de Adilson, com o Genário Carneiro, com Miinho, com Antônio Joilson, com Zeidivan. A gente tem feito um trabalho a nível de diálogo, como sempre funcionou o partido. E a gente tem debatido as pautas separadas. Essa questão a gente não aprofundou muito ainda, mas já existe uma discussão da base do partido, da gente, no período da eleição, a gente, além da União, ter aí no mínimo de mais 2 partidos, para ficar 3, para a gente ficar tranquilo em relação à quantidade e a possibilidade que virá a surgir a partir do ano que vem, da quantidade de pré-candidatos que a gente venha, que a nossa coligação venha a ter. Hoje, com a reforma política... A mini-reforma. A mini-reforma política, esses 30% já mudou um pouquinho. Porque antes tinha que ter as 3 mulheres, no caso de 10, 30% era 3, é 3. Tinha que ter as 3 mulheres, só que isso estava gerando um problema para a própria Justiça Eleitoral, porque... em muitos casos, não vou aqui falar que era uma maioria dos casos, esse preenchimento desses 30% era, em alguns casos, de mulheres que não iam para concorrer, que era só para obedecer à legislação, para o partido não ser penalizado. E com a mini-reforma agora, continuou os 30% de mulheres disponíveis, só que não mais obrigatório. Mas não mais obrigatório, ou seja, se você não pode preencher com homens. Se você tem 10 vagas, você só pode, se não tiver, quem vai ter a nossa coligação? Na verdade, presidente, me permita uma correção. Fique à vontade. Não é preenchimento com homem, Roque, e sim do sexo oposto, porque as vagas, ela tanto é para as mulheres quanto para os homens. Se houver a maioria de quantidade de mulheres, nós éramos obrigados a colocar pelo menos 3% do sexo oposto, que seria homens. Um exemplo, tínhamos 10 candidatas mulheres, certo? Então tinha que preencher 3 vagas com homens do sexo oposto. Muito bem, vereador. Da mesma forma, continua agora, só que não obrigatório para esse preenchimento. Mas também a vaga não pode ser ocupada pelo sexo que contém a maioria.
Pronto, vou seguir o exemplo aqui usando a explicação do vereador Paulo Sampaio. Se a gente tiver 7 mulheres e a gente não tiver nenhum homem, está tranquilo. Segue, antes não podia. Antes não podia. Antes né? não podia. Tinha que ter os 3, se fosse o caso das 7 mulheres, tinha que ter os 3 homens. Senão dos 7 ainda caía mais uma vaga. E aí a Justiça Eleitoral entendeu que em cima dessas candidaturas tinha o preenchimento de vagas, mas de pessoas que não fossem para a luta, que não fosse competir. E estava gerando um mal-estar, gerando muita complicação na Justiça, porque a Justiça tinha que, de alguma forma, tentar penalizar, porque você não pode entrar num processo como esse. Um processo que gera todo tipo de despesa, não só para o candidato, os candidatos em si, mas gera uma despesa para todo mundo, né? Uma despesa para a Justiça Eleitoral e para todo mundo. Então, aí, de qualquer forma, facilitou, porque o candidato que você tiver disputando o pleito vai ser todo mundo com uma intenção e com a pretensão de conseguir. A gente sabe que nem todo mundo consegue, mas quem for dessa vez não vai ter esse... a Justiça não vai ter esse olhar que está ali só para preencher uma vaga que a legislação, na época, obrigava. Você pretende continuar no União Brasil, Paulinho? Ou pretende buscar uma outra sigla? De olho nessa... Porque já tem 4, né? Tem 4 já do União Brasil, sobraria uma vaga aí para 3, né? Para mais 3. Você pretende continuar no União Brasil ou caso o União Brasil, depois eu vou até fazer essa pergunta para a Esmeralda, se o União Brasil já busca compor a sua base com outros partidos aqui no nosso município, né? Mas você pretende disputar a reeleição de vereador pela União Brasil? Já está definido ou... Não, definido não tem nada definido, tá, Roca? Porque, na verdade, assim, a gente precisa analisar a conjuntura do processo, tá bom? A gente precisa tentar fazer com que nem o presidente falou, lançar os candidatos e as chapas partidárias, os grupos partidários, melhor dizendo, com força suficiente e estratégia para que a gente possa alcançar e almejar aí a maioria no plenário, né? E com relação à sua pergunta, se eu pretendo ser candidato no União Brasil, na verdade, Roque, além de eu pretender, eu não sei se mudou a legislação também com essa mini reforma, é uma vantagem que os parlamentares eleitos têm, né, de decidir, escolher primeiro os números, tá bom? Ou até mesmo escolher a filiação. Mas isso não é obrigatório, tá? Mas você tem essas certas vantagens com relação a isso. Tenho vontade gostaria muito de concorrer mais uma vez pelo partido passado, né, que era o Partido Democrata, era o partido que tinha uma expressão numérica muito forte em Pé de Serra. Até hoje, o nosso povo não se acostumou muito com essa mudança do União Brasil e a expressão numérica, que é o 44. Nosso povo é muito apaixonado pelo 25, né? Eu sou apaixonado pelo 25, né? Preciso me adequar também um pouco com relação a isso. Mas não é o número que muda a personalidade e a ação dos homens, né? E sim os homens que agregam os números à sua personalidade. E aí, Esmeralda, vocês já conversaram com outros partidos aqui do município, né? Já tem essa intenção de fazer uma coligação aí. Conversa tem muito, né? Agora a rádio fofoca tá aí, né? Na rua, né? Já saiu 1000 conjunturas aí, né? É isso. Mas você, como presidente do União Brasil, deve saber, né? Tá tendo algumas conversas. E isso. também já emendar nessa questão do vice, né? Da chapa do União Brasil, né? A gente vê aí, tem uma candidata, né?
parece que teremos uma candidata, né? E tem também aí uma briga aí de vice-candidato, muita gente interessada aí nessa majoritária aí. É isso, Roque. Eu não vou aqui estar sendo repetitivo, mas eu tenho que em alguns pontos, ser para estar respondendo o seu questionamento. Você falou aí, eu como presidente do partido, é isso. A gente, como presidente, a gente tem as nossas limitações e, baseado nessas limitações, a gente tem, é que eu te falei, a gente fez um planejamento e tem tido muita conversa, porque é um partido que só resolve as coisas conversando, no diálogo, na combinação. E, graças a Deus, hoje, como você falou, o grupo já definiu uma pré-candidata, e isso não foi imposição de Paulo Sampaio, nem de Júnior de Edilson, nem de Agenário Carneiro, nem de Antônio de Alexandre, nem do presidente, nem do vice-presidente do partido. Isso teve que passar por todo um processo de diálogo, muito menos da pré-candidata. Foi todo um diálogo, todo um processo que se envolveu o grupo de um modo geral, a opinião do grupo, e isso, graças a Deus, definiu, e a partir desse ponto a gente vai iniciar uma nova etapa dentro das discussões, que aí agora já tinha que ter, ou já teria que ter esse nome, para estar ali gerenciando e acompanhando, articulando e participando ativamente, porque é o futuro político desse grupo e essas pessoas é quem vai estar caminhando na hora certa com essa pessoa, no caso a nossa candidata, a nossa pré-candidata, que já está definida. No momento certo será, volta a questão da legislação, a legislação que vai dizer o momento certo, está se fazendo a apresentação do nome dela. E aí agora está levantando essa questão dos pré-candidatos, para estar fazendo essa arrumação, esse levantamento dos partidos, porque hoje em dia tem que se ter todo um planejamento para se fazer, até para se fazer uma coligação com o partido. No caso da gente, tem que se fazer um estudo para ver qual é o partido que a gente realmente vai poder fazer uma coligação. E isso tem sido feito, tem sido trabalhado. No momento certo, a gente vai estar apresentando a esse partido, vai estar conversando aqui com os responsáveis por esses partidos. E em relação ao vice, é uma discussão que também só poderia se iniciar depois que tivesse uma definição do primeiro nome. Então, hoje a gente fica assim, quanto partido, quanto eleitor do partido, a gente fica satisfeito pela movimentação de bastidores, com até um certo ponto, eu não diria muitas, mas uma quantidade boa de pretendentes. Isso a gente entende que é uma coisa boa, porque assim, quando a coisa não está andando, quando a coisa não está funcionando, o efeito é o contrário. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Então, hoje, se tem muita gente querendo, a gente tem como um ponto positivo, porque a gente, mais do que nunca, a gente confia no trabalho sincero, no trabalho transparente, no trabalho honesto e, principalmente, a gente confia e acredita na sensibilidade de cada um desses pretendentes a esse cargo de pré-vice para a gente dar continuidade aí a esse processo o ano que vem. Então, confiando mais uma vez no potencial que o grupo tem, confiando e acreditando em cada um desses pretendentes, tenho certeza, assim como foi definido a cabeça da chapa, a pré-candidata, a nossa amiga Zedivanda Farmácia, a gente vai também chegar à conclusão desse vice, com o apoio de todos os outros que pretendiam. A gente sabe que o diálogo tem que prevalecer, como prevaleceu na primeira escolha,
tenho certeza que vai prevalecer na segunda e a gente vai estar aí mais forte do que nunca nessa disputa o ano que vem, se Deus quiser. Essa pergunta eu não vou fazer a você, porque você não vai responder, né? E não pode responder, né? Você é o presidente do partido. Mas Paulinho pode, né? Você torce para alguém especial nessa corrida aí, para compor a chapa aí de pré-candidato na vice? Da vice? Sim. Você tem um predileto, não? Ou não quer dizer também? Você apertou o vereador aí sem abraçar, viu? Não, eu tenho sim, Roque. Tenho um candidato. Meu candidato é aquele candidato que estiver ou vier no grupo para somar, que possa fazer a diferença, que possa realmente abraçar a causa de uma pré-campanha e futuramente de uma campanha que possamos decidir e, com certeza, com fé em Deus, sair vitoriosos. Nessa questão de, como você mesmo disse, de preferência, a minha preferência é estar do lado do povo e do lado do grupo de Pé de Serra. O que o grupo, juntamente com minhas decisões, que o grupo me deu esta autonomia, a decisão do presidente, dos demais colegas vereadores e das lideranças políticas, o que for melhor para o grupo, pode ter certeza que é aquele pré-candidato que eu abraço, independente de quem seja o nome. E eu acho que a gente precisa trabalhar a política da forma matemática, com somas ou multiplicações. Então, é isto que eu vejo e é esse o meu pré-candidato. E o nome desse pré-candidato que você vê que vai somar? O nome do meu pré-candidato, Roque, com certeza será um pré-candidato apoiado, um pré-candidato que será analisado, que terá o nome dele será um candidato de baixa rejeição popular. O nome do meu candidato é esse. É o Baixa Rejeição. Baixa Rejeição. E perguntar para você, depois para fazer a mesma pergunta para Esmeraldo, sobre a administração atual. Como você se classificaria a administração atual? Bom, ótima ou ruim? E por quê? Ô Roque, primeiro eu vou falar na conjuntura total da política de Pé de Serra hoje. Infelizmente, vai dizer assim, até porque eu sou opositor, mas infelizmente eu sou obrigado a classificar como ruim. Porque, se você for observar, a nível de uma gestão anterior que nós tivemos um portal de transparência totalmente, vai ficar meio redundante, mas totalmente transparente, né? Nós tivemos uma gestão passada que lutou para manter o nome da cidade limpo, foi até por isso que conseguimos trazer vários recursos de emendas parlamentares, até mesmo de senadores, e essas coisas para o nosso município. Por quê? Porque Pé de Serra vinha com o nome limpo. E hoje, Roque, infelizmente, nesta gestão, a transparência não está, acho que nem 20%. Hoje também nós estamos nos arrastando aí com, infelizmente, um descaso muito grande, que é o descaso das contas públicas. Pé de Serra hoje é um dos, se eu não me engano, o terceiro estado da Bahia, a terceira cidade da Bahia que tem a maior irresponsabilidade de legislação. Nós estamos com 7 contas no município para aprovação. Infelizmente, os presidentes que ocupou nos anos passados e até hoje não está se importando para essa transparência. Não está se importando. E também sem falar nos descasos que, infelizmente, a prefeitura, a gestão atual de hoje,
vem promovendo. Ora, que descasos são esses, vereador? Descaso na saúde, principalmente na saúde, onde isso, infelizmente, tem me acarretado muito. Você não imagina o tanto de coisa que triplicou para que eu possa dar o suporte à população de Pé de Serra. É por isso que eu estou um pouco sumido, mas lutando, viajando para cima e para baixo. Os descasos promovidos nas ações com o produtor rural, que é a gestão. Tivemos aí agora um período de 70 dias, 80 dias, com ataques caninos matando ovinos e caprinos dos nossos produtores. E eu cobrei diversas vezes a gestão atual, mais de 70 dias. Foram mais de 50 produtores que, somando tudo, perderam aproximadamente 700 a 800 cabeças de ovinos e caprinos, um prejuízo imenso para esses produtores, um descaso total da gestão atual com o transporte educacional. Haja vista que há 30 dias atrás a porta de um transporte escolar caiu no povoado da Cascaeira. Esta semana mais um transporte escolar caiu a porta também, aqui no contorno, em plena cidade. Então, assim, e para piorar mais ainda, para que minha avaliação seja, infelizmente, ruim para a gestão, a nota, é o descaso que está sendo promovido neste exato momento, que é o descaso com relação ao produtor rural e o combate à seca. O prefeito não está nem aí, ele não tem nenhum projeto de combate à seca. Ele até agora não emitiu nenhum decreto de calamidade pública. Ele até agora não abriu nenhuma licitação para contratação de caminhão-pipa. Ele não procurou os deputados dele, senadores, secretaria de agricultura que possa ajudar os agricultores. Nenhuma ação foi promovida pela atual gestão. Pelo contrário, para acabar de piorar tudo, o caminhão-pipa da prefeitura parece que acabou de quebrar. A gente sabe que maquinário quebra também, né? Eu venho fazendo algumas ações para tentar amenizar essa situação do homem do campo, né? Com relação à água, o caminhão-pipa e tudo. E, infelizmente, eu estou fazendo um trabalho que é do município, né? E é por isso, Roque, que amanhã ou depois, quando você disser mais uma vez que, se Deus permitir, o vereador Paulinho foi eleito sem gastar, desta vez não. Desta vez eu já estou gastando, mas estou gastando do decorrer da minha gestão, tá bom? Que eu, desde o início de 1º de janeiro de 2021 até hoje, as despesas não param, as ações sociais não param. Infelizmente, é por isso que a nota que eu dou à gestão hoje, atual, é ruim. E você, presidente? O vereador Paulo Sampaio, ele fez um resumo de tudo que vem acontecendo. Eu queria só acrescentar que qualquer gestão, essa, outras que virão, a que passou, que era o caso da gente, e eu vou citar aqui um exemplo da nossa gestão, da gestão do ex-prefeito Antônio Joilson Menino, que existia ali a estrutura administrativa, junto com o prefeito, com o vice, os vereadores, e se fazia uma gestão acompanhando o tempo, acompanhando a época. E a gente sabe que município do porte do nosso, existe aquela renda fixa, aquele dinheiro que circula, que é o dinheiro dos auxílios, da assistência social ali do governo, que hoje é Bolsa Estiagem, hoje é... Como é o nome do programa hoje, dos R$600, esqueci agora. Bolsa Família? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, hoje é Auxílio Brasil. Que Bolsa Família hoje, né? É Bolsa Família de Não, novo. voltou a ser Bolsa Que é um dinheiro que circula, que a gente mesmo. sabe que é um dinheiro, digamos que certo ali, mensalmente, aposentado e servidores públicos.
Aí o olhar do município e o entendimento tem que ser que o nosso município é um município de um potencial agrícola terrível, tremendo, como diz o outro. E quando a zona rural, por conta de um período como esse, de estiagem, deixa de produzir ou cai a produção, a loja cá também deixa de vender, o comércio, de um modo geral, na cidade, deixa de circular o dinheiro. E ninguém pense que juntando aí esses três recursos que circulam de aposentado, servidor público e do Auxílio Brasil, que acrescenta os aposentados também 4, que circula no município, dá um volume maior do que o dinheiro que circula da agricultura girando no município, que eu não acredito nisso nunca, porque existe uma limitação dos servidores públicos, existe uma limitação do Auxílio Brasil, existe uma limitação dos aposentados, mas quem faz volume mesmo é quando todo mundo tem um pouquinho. E naquela época o município, através da própria Secretaria da Agricultura, disponibilizava transporte para os criadores e comprar milho na Conab. Naquela época a prefeitura disponibilizava a caçamba. Desligou ainda. Enfim, e tinha outras ações para estar ajudando para o produtor ele não perder a sua produção ali. Está ajudando de um modo geral. Hoje você não vê muita preocupação em relação a isso. Eu lembro que a essas alturas, se fosse no governo da gente, já tinha renovado aí um decreto de emergência, nem sabe uma vez. É prejuízo para o município fazer o decreto de emergência? Eu não sei. Eu não sei que a legislação muda. Só que aí eu volto a dizer que a gestão ela tem que viver em função do tempo. E o tempo agora é se priorizar, é se procurar dar a maior atenção possível ao homem e à mulher do campo, que é quem de fato faz a economia do município girar. E aí a gente não vê. Nessa época, a gente conseguiu, através de Antônio Joilson, vários recursos na Defesa Civil, e a gente teve um período aqui, o vereador Paulo Sampaio, que acompanha bem essas questões, e talvez vocês também. A gente teve uma época aqui de ter 10 carro-pipa aí atendendo a população. Então, foi 4 anos, não foi 4 anos de gestão, não. Mas foi no período, a gestão chegou para adjunto e foi para atender o povo mesmo. Amenizando o sofrimento entendeu? Coisa que hoje, Roque, infelizmente não está acontecendo. Hoje a prefeitura só tem, como antes também, nas outras gestões, só tinha um caminhão-pipa. Mas os gestores passados fizeram essa diferença que o presidente acabou de falar. Criando recursos de licitação, o decreto de calamidade, com secretarias, alugando caminhões para combater a seca e amenizar a situação do sofrimento do povo de Pé de Serra. Hoje você vê a população de Pé de Serra, hoje a maioria está pagando em torno de 150 a 200 reais num caminhão-pipa, numa água. Se o prefeito estivesse ajudando, esses 150 já poderia virar recursos para comprar uma ração, para comprar um suplemento para o gado, para o seu rebanho. Infelizmente, a gestão está pecando muito nisso, mas talvez seja por isso que o meu voto também é ruim. E sem contar, me desculpe de interromper, presidente, sem contar nos recursos em que é de direitos de classes trabalhadoras, a exemplo dos professores, em que foi aprovado um teto de reajuste de 14,95% para este ano, e infelizmente o prefeito não deu. Ele deu 2% escalonado, né? Então, assim, ele está usurpando o direito do professor, da classe trabalhadora. Então é por isso que, infelizmente, sou obrigado a classificar como ruim uma gestão. Aí você, só concluindo aqui, aí você vê naquela época, não sei se vocês, talvez vocês lembrem também, o vereador principalmente,
se via falar naquela parceria também com o Exército. Vocês lembram do Sim, carro sim. contratado pelo Exército e gerenciado na época? Trabalho muito bonito. E a gente, aonde tinha, onde se sinalizava que tinha qualquer coisa que pudesse contribuir para amenizar a situação do homem e da mulher do campo naquela época, a gente estava correndo atrás para conseguir, porque esse é o papel da gestão pública, é atender o seu bem maior. E o bem maior de qualquer gestor tem que ser o povo da sua cidade. E a gente tinha esse pensamento de atender o povo baseado de acordo com a época. Choveu, naquela época é claro que a realidade da seca era outra. Naquela época o único tanque aqui no município, de minha lembrança, que ficou um restinho de água, a gente tinha uma chuva de temporão que deu aqui para o lado da Martesona, tinha um tanque lá com um restinho de água e outro lá na Lagoa do Boi. Então, naquela época, a seca era maior do que está agora, severa, né? mais severa. Mas, no entanto, por outro lado, gerou também uma mobilização por parte do prefeito, do ex-prefeito, Antônio Joilson, do vice Minho, e de toda a sua estrutura, a Secretaria de Infraestrutura e de todos mais, no sentido de limpar essas aguadas. Aproveitar esse... Foram mais de 30 aguadas limpas, aguadas que tinha 20 anos que nunca não tinha sido limpa, com 1,80 m, quase 2 metros de lama, e se limpou tudo naquela época, vivendo esse processo que eu falei aqui de viver de acordo com os tempos. Quando a seca amenizou, se focou em outras coisas, se focou em estar apoiando as pequenas empresas, em estar buscando conhecimentos para a economia do município, de fato, equilibrar. E que hoje a gente não vê muito isso, muita preocupação da gestão para com o povo. Aí eu estou falando da nossa, que na época a gestão em si, a começar pelo prefeito, se preocupava muito com o bem-estar do povo, em toda a área, oportunizou uma parceria com esse prefeito Antônio Joilson fez, Paulo Sampaio, Roque e Marquinho aqui presente, com uma faculdade ali de Capim Grosso, dando assim a oportunidade de, hoje, vários pé-de-serrenses, não quero aqui me arriscar, Roque, em falar a quantidade, porque eu não sei, mas vários pé-de-serrenses hoje com nível superior, por conta dessa parceria, desse governo que se preocupava em tratar e de zelar o povo de seu município. Então, se você for fazer um levantamento em área por área, nos setores de gestão do município, na saúde, na educação, na agricultura, no esporte, no lazer, na infraestrutura, você vai encontrar lá com toda a força as ações de um governo que tentou e findou o seu mandato até depois da derrota nas urnas, zelando e tratando e preocupado com o bem-estar da população. E um governo que se preocupava com as ações, não com ação para prender o povo debaixo do seu pé, com ação de libertar o povo, com ação de procurar conhecimento, porque o povo, quando ele adquire conhecimento, ele tem facilidade em formar a sua opinião e ter as suas próprias decisões. E eu sou muito satisfeito em ter feito parte de um governo com essa linha de pensamento, porque é nisso que eu acredito. É nisso que eu acredito, de governo que se preocupa em formar uma população, para essa população ter a sua opinião própria. Aquele governo que tem uma visão contrária, aí eu não aprovo de forma nenhuma, Roque. Estamos chegando ao final do nosso programa. Dá oportunidade a vocês, a você, Paulinho, de fazer suas considerações finais. Ô, Roque, nesse momento, a gente só tem que agradecer e desejar tudo de bom a vocês por esse projeto, porque eu vejo hoje o funcionamento e acompanho muito a TV Cangaço, no esporte, no lazer, no social, em todas as áreas, atuando dentro do município. E a gente sabe como vocês estão aí no início ainda. Eu torço muito para esse projeto de vocês seguir
e seguir cada dia mais ganhando força, porque vocês fortes, o município de Pé de Serra forte, porque a gente tem que pensar assim, e a gente torce muito para vocês, cada dia que passa, incorporar mais, e que vocês ganhem força e que Deus ilumine essa jornada de vocês. Eu quero, além de meus agradecimentos aqui, fazer um pedido, fora, não tão fora, mas um pedido voltado para o momento que a gente está passando agora em nossa cidade, um momento muito difícil, porque a gente tem, de uns dias para cá, acontecido muitos fatos negativos, perca de grandes amigos, de jovens. E isso, a gente que acompanha e que milita na saúde, a gente vê, em alguns casos, eu não quero aqui falar nomes de forma nenhuma, até por respeito às famílias, mas em alguns casos a gente vê as pessoas atribuindo a esse fato que vem acontecendo, a uma vacina contra o coronavírus. Só que, por outro lado, a gente percebe que na mesma proporção, ou numa proporção bem parecida, vem acontecendo casos também de outras formas que não tem como a gente fazer ligação à vacina. E essa questão de você estar sempre ligando um fato negativo a outro, não tenho nada contra isso, não. Isso, muitas vezes, serve até para a gente que busca o entendimento de um fato, buscar até uma compreensão, não digamos que seja por aquele motivo mesmo. Mas às vezes, interrompendo você um pouquinho, as pessoas querem resposta por aquilo que elas não conseguiram ainda ter resposta. Aí pega e atribui alguma coisa, elas querem ter uma resposta. Né? Isso. Aí só que, por outro lado, tem acontecido também de uma forma que as pessoas não teve ainda, não buscou ainda um sentido para atribuir ou para ter essa resposta que você falou, Roque. Então, eu aproveito também esse espaço para pedir ao pai de família, à mãe de família, você em sua casa agora aqui, nessa tarde que está aí nos ouvindo, que reserve, junto com sua família ali, um minuto durante o dia, ou que, se não puder ser toda a família reunida, que em suas orações ore pelos pé-de-serrenses, porque se a gente não está conseguindo uma atribuição para a gente fazer uma ligação com esses outros casos que a gente não tem ligado à vacina, que a gente use a oração para a gente pedir força e que vá livrando os nossos irmãos pé-de-serrenses desses momentos difíceis que estamos atravessando esses dias, porque a oração tem força. Então, chega uma hora que a gente tem que se apegar a ela, para a gente, a partir da oração, a gente passar a ter uma resposta com muitas coisas negativas que têm acontecido com o nosso povo. Você, Paulo, faça suas considerações finais. Primeiro eu queria agradecer, pela oportunidade mais uma vez, e esse programa que vem ganhando espaço em nossa cidade, no estado da Bahia e também a nível nacional, e muitas pessoas também que a nível internacional visualizando a TV Cangaço, Isso foi uma ideia lançada por você, pelos amigos, uma ideia de brincadeira que acabou ganhando força e ganhando também a serenidade, que hoje é a TV Cangaço no nosso município. Eu quero agradecer ao presidente também pela oportunidade de estar aqui comigo, interagindo. Agradecer a minha família, Roque. Minha família que é uma família batalhadora, sofredora também. Tenho 2 irmãs que, por falta de oportunidade, foram morar em Curitiba, mas graças a Deus, Deus está iluminando e está clareando os caminhos delas. E dizer para o povo de Pé de Serra que nós realmente vamos precisar muito de vocês para que possamos mudar um pouco a história do nosso município. E que mudança é essa? Mudança para melhor, tá bom? Nós vamos entrar aí em um período, mais uma vez, de um processo eleitoral, em que a decisão popular, Roque, ela é fundamental.
né? E o povo, ele é sábio para saber decidir, escolher os seus representantes. Então, eu peço à população de Pé de Serra que, com cautela, analise bem os seus candidatos, né? E que futuramente esses candidatos possam realmente fazer algo diferente para essa terra. Eu quero aproveitar a oportunidade, Roque. Por que eu estou falando isso? Porque eu fico muito assim triste quando as pessoas dizem que vereador não faz nada, tá? Isso já é um ditado muito antigo que diz que vereador não faz nada. Olha, eu no meu mandato, eu tento me expor, eu tento expor também os problemas da gestão na intenção de melhorar a vida do cidadão de cada pé-de-serrense. E quando eu faço os meus vídeos cobrando, expondo as mazelas que a gestão está fazendo com o povo, muita gente diz que esse vereador é perseguidor. Não, eu não sou perseguidor. Eu apenas estou tentando fazer o mínimo da função que vocês designaram para mim, que é a função do vereador, cobrar melhorias. Ora, como é que se cobra melhorias para um povo? Cobrando melhorias, justamente vendo o que está errado e cobrando esta mudança. Infelizmente, é desta forma que age um poder legislativo, fiscalizando e cobrando melhorias. Claro que uma parte não vai gostar dessas ações, mas entendam que estas ações é única e exclusivamente para a melhoria da população de Pé de Serra. E é por isso, então, que eu peço a vocês que analisem direitinho e que futuramente vocês possam escolher candidatos que possam realmente estar dispostos a continuar lutando por vocês, tá bom? E o mais, Roque, agradecer a toda a sua equipe, tá bom? Mais uma vez a Nivaldo, a Marquinhos, né? Pessoas que vêm dando um suporte maravilhoso para que essa transmissão de vocês possa estar ganhando mais ênfase em nossa cidade. Um abraço e um beijo no coração de todo o pé-de-serrense. Antes de encerrar, tem um comunicado aqui da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral informa que foi criada uma seção eleitoral na Escola Municipal Santa Rosa de Lima, sim, na comunidade Lagoa do Curral. Sim. Para que essa seção funcione, é necessário que os eleitores que desejam votar na referida comunidade alterem seus títulos eleitorais. As solicitações de revisão poderão ser feitas virtualmente, através do Título NET. Isso. Caso o eleitor já tenha cadastrado os dados biométricos para que vai fazer o primeiro título ou ainda não cadastrou a biometria. O atendimento será obrigatoriamente presencial no cartório eleitoral. É preciso apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado. Não deixe para a última hora. Então foi criada mais uma sessão, né? Foi. O pessoal de Lagoa do Curral votava em Cascaeira e aqui, né? Isso. Agora vai ter. Agora o pessoal da Lagoa do Curral foi contemplado com uma urna eleitoral, uma urna eletrônica. Eu tive essa semana justamente no cartório eleitoral. Eu não sei se eu fui o primeiro a ficar sabendo disso, né? Eu posso chamar de presidente, né? A presidente do cartório eleitoral regional, a diretora, não sei, Dona Val, ao qual quero mandar um abraço, me passou essa informação. Então fica aqui um recado a toda a população de Pé de Serra e principalmente às pessoas que vivem na região do Lagoa do Curral, Lagoa dos Bois, esse pessoal que quer e precisa de uma sessão de votação mais próxima de casa. Tá? O pessoal que é da Lagoa do Curral vota na Cascaeira, o pessoal que é da Lagoa do Curral vota aqui na sede. Vota na sede. Transferir para votar lá Então, a partir de agora, esse pessoal pode justamente procurar o site, né? O site ou através do aplicativo da Justiça Eleitoral para solicitar essa mudança. Mas quem pode fazer isso é que nem você mesmo disse, aquelas pessoas que já têm
a biometria cadastrada, certo? Que já está tudo kit com a Justiça Eleitoral e que pode solicitar através do sistema eletrônico que é das redes sociais. Fora isso, tem que resolver suas pendências com a Justiça Eleitoral no cartório de Riachão e aproveitar e já cadastrar a biometria. Aproveitando também, Roque, eu queria deixar um comunicado também que Dona Val me pediu até para passar. O comunicado da Justiça Eleitoral, o cartório eleitoral comunica que, conforme portarias números 513/2022 e 780/2023 do TRE Bahia, não haverá expedientes nos dias 1º de novembro de 2023, dia 2 e dia 3 do 11. Feriado, que é o dia 2, e, consequentemente, ponto facultativo, dia 3, tá? Feriado de todos os santos e finados, e será ponto também facultativo. Esse é o comunicado da Justiça Eleitoral. Então, se você precisa ou está pensando em ir até a Justiça Eleitoral resolver alguma pendência, não vá no dia 1º, no dia 2 e no dia 3 de novembro, porque não terá funcionamento. Isso aí. Então, você que se enquadra, né? É melhor para o pessoal que é aí dessas regiões, né? Mas quem é como eu, que pega uma fila gigantesca, seria bom mudar para um lugar onde não pega tanta fila. Sim, sim. Mas lembrando que a população precisa solicitar a transferência. Tem que ter, no mínimo, se eu não me engano, 100 eleitores cadastrados nesta urna para a Lagoa do Curral, para que ela possa estar em pleno funcionamento nessas próximas eleições em 2024. Se não houver o cadastro, isso tem prazo, viu, Roque? Se não houver o cadastro de pelo menos 100 eleitores solicitando a mudança de local de votação, que é para a Lagoa do Curral, não haverá urna nas próximas eleições de 2024. Eu acredito, Paulo Sampaio, que esse número aí vai atingir e vai passar dos 100 eleitores. Eu me recordo que no início dos anos 2000, mais precisamente final de 2003 para 2004, isso foi uma reivindicação da comunidade através da associação local. E na época eu me lembro até a resposta que a Justiça Eleitoral deu, que não era possível porque estava vivendo um momento de contenção de despesa. E daí para cá já teve um segundo planejamento que eu não lembro se chegou a ter sido encaminhado ou se encaminhou, e a resposta eu não lembro. Lembro muito bem dessa primeira, que foi aí final para 2013 e entre 2004. E na época foi feito um encaminhamento através de assinaturas, com assinaturas, com o número do documento, com tudo, bem feitinho, como na época a gente foi orientado. E a resposta foi essa: que bom que está chegando agora, mas eu acredito que vai atingir o número e passar um pouquinho desse número mínimo aí permitido por eles. Então, agradecer a presença de Esmeraldo, de Paulinho, né, e agradecer a presença de vocês que ficou conosco aí até essa hora da tarde, né? Desejar a vocês uma boa tarde e até a próxima sexta-feira. Amém. Com fé em Deus.